Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Leitura Gabo. No vídeo de hoje nós contamos com a participação especial da minha gatinha, que tá ali no cantinho, que talvez vocês enxerguem no vídeo e fiquem se perguntando o que é aquilo ali no cantinho. É a minha gatinha que tá ali no cantinho dormindo, tá? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a leitura de uma das minhas escritoras favoritas, e que inclusive foi a minha primeira leitura do ano de 2021, que é a Chimamanda. O primeiro livro que eu li no ano de 2021 foi Meio Sol Amarelo, da Chimamanda. E eu tô para dizer para vocês que a Chimamanda me surpreendeu de maneira muito positiva, tá? Ele é um livro que, para mim, ele começou um pouco assim devagar nos acontecimentos, mas no decorrer da leitura, os acontecimentos do livro, da narrativa, vão te prendendo, que tu não consegue parar de ler, tá? O livro, ele tem 500 páginas, tá? Pelo menos a edição que eu tenho, que é... Não, tem 502 páginas. A edição que eu tenho é da Companhia das Letras, tá? E o livro, ele vai narrar a história de duas gêmeas, né? E o plano de fundo é a guerra da Nigéria e de Biafra, tá? Quando eu li esse livro, eu fiquei me questionando sobre vários aspectos históricos, sobre vários aspectos que eu realmente não tenho domínio, por eu não conhecer um pouco da história da Nigéria, por eu não conhecer um pouco da história daquele povo. E isso foi muito bom para mim entrar em contato e conhecer um pouquinho melhor dos detalhes e de perceber o quanto essa guerra ela foi difícil, o quanto essa guerra ela causou pobreza e causou sofrimento para aquele povo. No livro, ele narra assim de uma forma bem forte algumas passagens sobre a fome, sobre a dificuldade de se ter alimento, sobre a dificuldade de muitas vezes tu conseguir ter uma água limpa e tu conseguir ter um banho digno. Então, essas questões assim foram as questões mais pulsantes que me chamaram mais atenção durante a leitura do livro. Eu também li uma crítica na internet que em determinada parte do livro tu percebe que alguns personagens vão se destacando e outros são um pouco deixados de lado, outros vão se destacando, porque na verdade o livro todo, né, esse livro aqui, ele tem vários capítulos, né, e em cada capítulo ele, de certa forma, mostra o protagonismo de cada personagem, tá? Essas duas irmãs gêmeas, elas se casam, né, então o livro conta a história delas, mas também conta uma parte da história dos esposos dela e do empregado, que era o Ingu, eu não sei pronunciar corretamente, porque são nomes assim bem diferentes, tá? E então o livro também conta a história desse personagem, e é muito legal, assim, porque ele morava numa aldeia, e daí ele morava numa aldeia muito pobre, e daí ele vai trabalhar na casa de uma das gêmeas, né? E ele é contratado pelo esposo dela, né? E eles são professores universitários. E daí tu vê o choque de realidade, porque ele dizia que, por exemplo, na aldeia dele não tinha manteiga, na aldeia dele não tinha, por exemplo, azeite, não tinha todo aquele luxo que tinha na casa que ele estava trabalhando. E ele se sentia assim a pessoa mais rica e mais privilegiada do mundo, por ele poder ter, por exemplo, uma cozinha cheia de panelas, com azeite, com manteiga. Então é muito legal, porque hoje em dia a gente pensa, né, e dada a nossa realidade, a gente acredita que isso são necessidades básicas de qualquer ser humano. Todo mundo tem que ter direito a essas questões, a uma água potável, uma saúde de qualidade, a alimento de qualidade. Então o livro, ele faz tu pensar e ele te choca justamente por isso, porque ele mostra essas diferenças bem fortes, né, com a questão de tu morar numa cidade, tu morar numa aldeia, e ele foca muito a questão da guerra, que foi a questão que mais me chamou a atenção, e é uma questão que eu deveria pesquisar até mais. Então eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, ó, porque é um livro que ele vai te fazer conhecer um pouco mais sobre a história da Nigéria e de Biafra, tá? Que foi uma guerra que aconteceu sim, tá? E eu li também uma crítica na internet que diz que a Chimamanda, na verdade, ela coloca esses 5 personagens porque ela quer, de certa forma,
fazer com que cada personagem conte como foi a guerra ao seu modo. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, na leitura do livro tem um personagem, né, que é um professor, que no início da guerra ele é muito revolucionário, ele luta muito pela causa. Só que daí depois, no desenvolvimento da história, tu percebe que parece que ele vai ficando cansado da guerra, e parece que ele perde as forças de lutar pelo aquele objetivo, ele vai cansando. E já a outra personagem, que digamos, era uma personagem assim que era mais apegada aos bens materiais, ela luta pela causa e pela causa que ela defende na guerra até o final. Ela começa a ajudar as pessoas, ela não perde aquela pose dela, assim. Então, é muito interessante esse desenvolvimento que a Chimamanda faz dos personagens e essa riqueza dos personagens. Então, eu recomendo. Essa é a minha dica de leitura do livro, tá? Essas são as opiniões que eu tive durante o desenvolvimento da minha leitura, enfim. Caso vocês tenham tido opiniões diversas da minha, né? Vocês podem comentar, né? Sei que existem vídeos mais completos, mas eu acho que esse vídeo que eu tô gravando para vocês é um vídeo que não contém spoiler, tá? Eu tô dando mais as minhas percepções da leitura e do que eu achei da leitura, como ela me ajudou, enfim. Deveria pesquisar mais sobre a história da Nigéria e de Biafra, tá? Que é uma coisa que eu não conheço, eu tenho muita curiosidade. Então, se vocês tiverem algum canal que aborda de maneira mais profunda e conseguirem me passar também, eu peço que comentem aqui no vídeo, porque isso vai me ajudar muito, porque eu fiquei muito curiosa e eu gostei bastante. E eu acho que esse é o papel da leitura, né? Ela nos faz refletir, nos faz sair um pouco da caixinha e conhecer novos horizontes, conhecer novos lugares e também saber um pouco mais da história de coisas que aconteceram há alguns anos e aconteceram no mundo inteiro. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo, e até a próxima. E não esqueçam de se inscrever no Clube de Leitura H.